Jornal O Correntino. Narra Denúncias de Zezinho do Ouro e a vitória de uma mãe de Poço Comprido, que foi injustiçada e perdeu seu filho. A revelação de uma tragédia escondida, Correntes enfrenta nova crise de merenda escolar e conflito legal. Em meio à tranquilidade aparente da comunidade de Poço Comprido, uma história sombria e cheia de reviravoltas finalmente é trazida à luz. Uma tragédia que há tempos estava encoberta envolve uma mãe, profundamente respeitada e conhecida por todos na região, que agora se vê no centro de uma tempestade de revelações que ameaça abalar as fundações de Correntes e suas comunidades vizinhas. Merenda escolar em A Realidade Amarga. Durante uma transmissão ao vivo, foi abordada uma grave denúncia sobre a situação da merenda escolar em Correntes, Pernambuco. O que começou como uma crítica à qualidade dos alimentos fornecidos às crianças rapidamente se transformou em uma acusação abrangente e chocante contra a administração municipal. De acordo com relatos, as crianças de Correntes receberam apenas porções limitadas de cuscuz e frutas como bananas e goiabas como merenda escolar nos últimos dias. O que deveria ser uma refeição nutritiva para apoiar o desenvolvimento dos estudantes tornou-se um símbolo da decadência administrativa na cidade. Estão gastando uma fortuna, mas a merenda que chega para as crianças é de dar pena. Isso é destruir o município e as pessoas, lamentou o denunciante, evidenciando o abismo entre os contratos milionários para fornecimento de alimentos e a realidade amarga enfrentada pelos estudantes. A revelação de uma tragédia escondida. Mas o relato tomou um rumo ainda mais sombrio quando o denunciante revelou detalhes de um caso trágico envolvendo a morte de uma criança devido a supostos erros médicos e negligência no hospital de Correntes. O caso, mantido sob sigilo judicial até recentemente, culminou na condenação do município e do estado a pagar R$200 mil em indenização à mãe da criança. Segundo o relato, essa mãe, cujas raízes em Poço Comprido são profundas e que sempre foi uma figura querida e admirada, carrega consigo um fardo de dor e sofrimento. Ela procurou atendimento várias vezes durante o pré-natal e foi informada de que não havia nada de errado, apenas para descobrir dias depois que seu bebê estava morto em seu ventre há 3 dias. A indignação do denunciante era palpável, e esses dois assassinos, Edmilson da Bahia e Hugo da Bahia, destruíram tudo. Como é que vocês podem apoiar monstros assim? A denúncia também trouxe à tona a destruição de uma maternidade histórica em Correntes, construída há décadas, mas que foi negligenciada pela atual administração, contribuindo para a falta de capacidade de atendimento adequado no município. Esses fatos são consequência direta da irresponsabilidade do ex-prefeito Edmilson da Bahia e de Hugo da Bahia, que, apesar da decisão judicial, ainda estão recorrendo. Isso deixa claro ao povo de Correntes que eles fogem de pagar até o direito dos pobres injustiçados. O impacto da condenação judicial. A sentença, emitida recentemente, condena o município de Correntes e o Hospital Regional Dom Moura em Garanhuns, destacando a negligência e o sofrimento desnecessário que a mãe teve que suportar. Ela ficou mais de 30 horas sabendo que seu bebê estava morto, mas o hospital só realizou a cirurgia no dia seguinte. Isso é um crime contra a humanidade, afirmou o denunciante, visivelmente abalado. Mesmo diante de tais acusações, Edmilson da Bahia e Hugo da Bahia, em uma atitude descarada, continuam passando de porta em porta, fingindo ser bons moços e agora, de forma oportunista, usando o nome de Deus, como se tivessem se convertido, na esperança de continuar no poder e cometer mais injustiças. Reflexão final, na queda de Correntes. O denunciante concluiu com uma reflexão dolorosa sobre o estado de Correntes. Essa é a cidade que nós amamos, e vocês ainda querem colocar esse infeliz de volta na prefeitura? Como seria se fosse seu filho? As palavras ecoaram com força, levantando questionamentos profundos sobre a direção em que a cidade está sendo conduzida. Poço Comprido, antes vista como uma comunidade pacata e unida, agora se vê dividida, questionando seu próprio papel na manutenção de uma paz superficial que ocultava uma realidade dolorosa e injusta. Este relato não apenas expõe falhas administrativas, mas também levanta um alerta sobre a necessidade urgente de mudanças em Correntes, tanto na gestão pública quanto na consciência coletiva da população. O que está em jogo não é apenas a administração de recursos, mas a vida e o bem-estar dos cidadãos. Acorda Correntes, amanhã pode ser você, seu filho ou sua filha. Enquanto isso eles têm planos particulares. Decida nas urnas o melhor para o seu futuro e de sua família. Jornal O Correntinos narrando as denúncias feitas por Zezinho do Ouro. Amparado na Lei Federal de Liberdade de Expressão.